Em 17 de junho de 2017, por volta das 23 horas e 50 minutos, o voo 759 da Air Canada estava chegando para um pouso no Aeroporto Internacional de São Francisco. Como o resto dos dias normais, parecia ser um pouso normal, mas como um pouso de aparência normal quase tirou a vida de 140 passageiros que estavam nesse avião, bem como de 1.000 outros passageiros no aeroporto. E você, conhece uma história sobre um incidente na história da companhia aérea em que 5 aviões de passageiros escaparam por pouco de colidir um com os outros? O Aeroporto Internacional de São Francisco tem duas pistas, 28L e 28R. Ambas as pistas são construídas na mesma direção, a uma distância de apenas 750 pés uma da outra. O voo 759 da Air Canada estava programado para pousar na pista 28R naquela noite. Mas devido a alguns motivos, a pista 28L foi fechada naquela noite. Infelizmente, os pilotos do voo 759 da Air Canada não sabiam que a pista 28L estava fechada naquele dia. O piloto havia pousado neste aeroporto muitas vezes antes, então ele sabia que a pista 28R era a pista à direita. As luzes da pista 28L estavam apagadas. Aqui os pilotos cometem um grande erro. Junto com a pista 28R, havia também uma pista de taxiamento, cujos faróis foram confundidos com a pista 28R pelos pilotos. O piloto acha que a pista 28R e a de taxiamento foram construídas lado a lado, a pista 28L e a pista 28R. Por outro lado, 4 voos de diferentes companhias aéreas aguardavam sua vez de decolar na pista de táxi. Voo número 1 da United Airlines. Voo 115 da companhia aérea filipina. Voo número 863 da United Airlines. Voo número 1118 da United Airlines. Ao todo havia cerca de 1.000 passageiros nesses 4 voos, e a maioria deles não sabia que o voo 759 da Air Canada estava vindo em direção a eles como um chamado. De acordo com um processo normal, naquele dia também foram emitidas as informações de fechamento da pista no quadro NOTAM. Geralmente, esses avisos NOTAM são muito longos, contêm muitas informações e às vezes torna-se difícil ler e entender todas as informações adequadamente, e provavelmente foi isso que aconteceu com os pilotos do voo 759 da Air Canada. Ignoraram completamente as informações sobre o fechamento da pista 28L. Naquela noite, os pilotos da Air Canada Flight receberam uma permissão para pousar seguindo a abordagem visual. Na aproximação visual, o piloto pousa manualmente, controlando a direção e a velocidade do avião olhando para a pista. De qualquer forma, o céu estava limpo naquela noite, e era bastante normal pousar uma abordagem tão visual em um céu tão limpo. Mas esses erros em que os pilotos pousam na pista ou na pista de taxiamento errada já haviam acontecido muitas vezes antes. Então, os pilotos experientes geralmente usam o sistema de pouso ILS mesmo durante o pouso de aproximação visual, de modo que não há espaço para erros. Durante o pouso ILS, os pilotos alimentam a frequência da pista no sistema de navegação piloto do avião, após o qual o sistema de navegação do avião continua mostrando a direção correta da pista para o piloto no monitor, e não há espaço para pousar em outra pista ou pista de taxiamento por engano, torna-se igual. Em todos os aviões modernos, essa configuração ILS se torna automática, mas no voo da Air Canada, essa configuração do piloto ILS tinha que ser feita manualmente, e por algum motivo desconhecido, o piloto não ligou a configuração ILS naquela noite. Este voo foi muito cansativo para os pilotos da Air Canada Flight, devido aos diferentes fusos horários no aeroporto de decolagem e pouso. Ambos os pilotos estavam se sentindo muito cansados e sonolentos. Geralmente, todas as companhias aéreas cuidam especialmente do sono e descanso do piloto para que durante o voo, o piloto possa tomar todas as decisões importantes facilmente.
permanecendo nas condições adequadas. Mas naquela época, as regras para o conforto dos pilotos da Canada Airlines não eram seguidas à risca. De acordo com as informações, o piloto do voo da Air Canada não havia dormido adequadamente nas 19 horas anteriores, e talvez nesse cansaço e sonolência, ele tenha cometido o erro de confundir a pista de taxiamento com a de pouso. E à medida que o voo da Air Canada se aproximava do aeroporto, a sombra de uma morte desconhecida estava à espreita para levar 1000 pessoas. Para pousar no aeroporto de São Francisco, o avião costumava pousar apenas vindo pela direita, portanto, da torre de tráfego aéreo, quando o controlador viu o voo da Air Canada se afastando da linha central da pista 28R, eles pensaram que esse avião também iria pousar pela direita. Ninguém tinha a menor ideia de que o avião estava indo em direção à pista de taxiamento. Seguindo as luzes da pista de taxiamento, o voo da Air Canada estava lentamente se aproximando do aeroporto. De acordo com a abordagem de desembarque visual, os pilotos estavam seguindo as luzes da pista de taxiamento, considerando-a como a pista 28R e trazendo o avião na direção da pista de taxiamento. Mas à medida que o avião se aproxima da pista de taxiamento, o capitão do voo da Air Canada vê algumas luzes na pista de taxiamento. Vendo essas luzes, o capitão acha que talvez haja outro avião na pista 28R. E para confirmar isso, ele entra em contato com um controlador do CTA e pergunta se há outro avião na pista. And Tower, just want to confirm this Air Canada 759, we see some lights on the runway there, across the runway, can you confirm we're clear to land? Como o controlador do ATC ainda estava com a impressão de que o voo da Air Canada iria pousar na pista 28R, ele olha para a pista 28R novamente e diz ao piloto que a pista estava livre e que ele poderia pousar sem problemas. Air Canada 759, confirm clear to land runway 28 right, there is no one on 28 right, flight view. Os controladores e pilotos do CTA ainda não tinham ideia do problema iminente. Apenas um controlador estava de plantão no aeroporto de São Francisco naquela noite, e era sua responsabilidade controlar todos os voos de pouso e decolagem. Normalmente, existem 2 controladores em cada torre do CTA. Um controlador controla o pouso e a decolagem, enquanto o outro controla o movimento terrestre dos aviões no aeroporto. Esse também foi um grande motivo pelo qual, devido ao controle de tantos voos e tráfego terrestre, o controlador do CTA não conseguia entender a gravidade da situação e não tinha ideia da devastação que se aproximava. O piloto do voo 1 da United Airlines, parado na frente da pista de taxiamento, estava ouvindo toda a conversa entre o controlador do CTA e o piloto do voo da Air Canada. O piloto da United Airlines também estava observando o voo da Air Canada vindo distante pela sua cabine, e também ficou um pouco surpreso que o avião estava tão longe da linha central da pista 28R. E à medida que o voo da Air Canada se aproximava da pista de taxiamento, o piloto da United Airlines entendeu a situação e estava convencido de que o voo da Air Canada iria pousar por engano, considerando a pista de taxiamento como pista 28R. Vendo a morte bem à frente dele, o capitão da United Airlines imediatamente diz ao controlador do CTA em seu rádio que o voo da Air Canada irá pousar na pista de taxiamento. Apenas alguns segundos antes da catástrofe, o controlador do CTA diz ao voo da Air Canada para retornar sem pousar. Air Canada, go around. In the go-around, Air Canada 759. E provavelmente seria chamado de esquivar da morte que o voo da Air Canada passasse por todos os 4 aviões e apenas alguns metros de distância. Este poderia ter sido o maior e pior acidente da história das viagens aéreas, em que milhares de pessoas poderiam ter perdido a vida simultaneamente.
Vendo a morte passar tão perto dele, o piloto da United Airlines solta um suspiro de alívio e diz ao controlador do CTA pelo rádio que o voo da Air Canada passou por cima de sua cabeça. United 1, Air Canada flew directly over us. Yeah, I saw that, guys. Esta filmagem original do aeroporto de São Francisco mostra o quão perto o voo da Air Canada estava de todos os 4 aviões. Embora milhares de vidas tenham sido salvas neste acidente, ainda de acordo com as regras de regulamentação federal, este acidente não foi considerado digno de investigação. Mas, de acordo com o presidente aposentado da NTSB, Jim Hall, foi um acidente muito grave e ele aconselhou o NTSB a rever suas regras e investigar o acidente. Eventualmente, em 9 de julho de 2017, o NTSB, com o auxílio da Administração Federal de Aviação, iniciou a apuração do acidente para investigar os principais motivos desse equívoco. Em seu relatório final divulgado em 25 de setembro de 2018, o NTSB afirmou que os pilotos do voo da Air Canada não leram adequadamente o relatório NOTAM e, por isso, não tinham conhecimento do fechamento da pista 28L e então confundiram a pista de taxiamento com a pista 28R. O NTSB também considerou a falha do piloto em usar o ILS no momento de pouso como um fator importante do incidente. De acordo com o NTSB, se os pilotos tivessem utilizado o sistema ILS junto com a aproximação visual, não teriam confundido a pista de taxiamento com a pista de pouso e decolagem. Tanto o piloto quanto o copiloto estavam muito cansados, devido ao qual não conseguiam entender a situação adequadamente, e essa também foi uma das principais razões para esse erro. Depois disso, o NTSB implementou muitas novas regras para evitar tais incidentes. Em qualquer aeroporto onde 2 pistas são construídas juntas, o uso do ILS também é necessário, juntamente com a abordagem visual à noite. Tornou-se obrigatório ter 2 controladores na torre do CTA para que o tráfego de aeroporto possa ser bem controlado sem qualquer erro. Este incidente foi tomado como um alerta em que qualquer tipo de mal-entendido na conversa entre o aeroporto e os pilotos do avião pode ser considerado muito fatal. Mas será que este incidente foi levado tão a sério e foram tomadas todas as medidas adequadas para evitar tais acidentes no futuro? Isso por si só é uma questão para se pensar, porque só neste ano de 2023 surgiram muitos relatos desse tipo de erro na pista do aeroporto. A close call between 2 planes at New York JFK Airport is now under federal investigation. In Austin, an airport crisis caught just in time. This 4th close call of the year happened at Burbank Airport on Wednesday. Embora as viagens aéreas ainda sejam o meio de transporte mais seguro do mundo, esperamos que as companhias aéreas sigam todas as regras de segurança adequadamente e também garantam que os seus pilotos descansem o suficiente durante o serviço, para que não se cansem ou que não cometam esse erro por causa do sono, que pode custar a vida de milhares de pessoas. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, dê uma força pra gente clicando no botão curtir e se inscreva no canal. Estamos muito agradecidos pela sua ajuda amável. Muito obrigado!